Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo. Hoje, 28 de novembro de 2022, eu estou gravando esse vídeo para falar do tão aguardado 13º salário. Mas por que tão aguardado? Este benefício que é pago a trabalhadores formais e aposentados agora entre os meses de novembro e dezembro, ele injeta muito dinheiro na economia do país. Então isso aumenta o poder de consumo das pessoas nessa época do ano. E por conta disso, a indústria, o comércio e o setor de serviços se preparam para aumentar o seu faturamento. Nesse vídeo eu explicarei o que é 13º salário, quem tem direito a recebê-lo, como calcular quanto você terá para receber e os prazos de pagamento, ok? Então, bora pro vídeo. Então vamos à nossa aula sobre o 13º salário, que é o benefício mais aguardado entre os trabalhadores formais. Montei uma apresentação para facilitar o entendimento. Vamos a ela. Primeiramente, quero me apresentar, para quem não me conhece, nunca esteve aqui no canal. Meu nome é Alex Machado, sou educador financeiro, também sou trader na B3, palestrante, fundador do Instituto Alex Machado de Educação Pessoal e Corporativa. Minha missão é ajudar as pessoas a conquistarem uma vida mais abundante, próspera e feliz. De que forma que eu faço isso? Através da educação financeira. Apresentações feitas. Nessa aula abordarei os seguintes tópicos. O que é 13º salário? Quem tem direito a recebê-lo? Quanto é? E quando é pago. E depois teremos algumas informações adicionais para todo mundo ficar fera no assunto. O que é 13º salário? Origens e seus benefícios. O 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, foi instituído em 1962 em nosso país. Ele é fruto da aprovação de um projeto do deputado federal Arão Steinbruch. Na época, então, o governo era o presidente João Goulart. Esse projeto do deputado ele foi votado em 1961 e passou a vigorar em 1º de janeiro de 1962. Quem tem direito? Empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Lembrando que benefício saúde, aquele que é provisório, ele não considera, tem que ser aposentadoria definitiva. Quanto é? No que tange a representatividade do 13º salário na economia do nosso país, o benefício injetará cerca de 249,8 bilhões de reais na economia do país. Isso representa quase 2,6% do produto interno bruto do país, que é o PIB. O que é o produto interno bruto? O produto interno bruto é basicamente a riqueza gerada por toda a população de um país, ok? Mas como calcular o 13º salário? O cálculo tem uma fórmula simples, que é o que eu vou ensinar aqui, e depois existem ferramentas já online para a pessoa poder inserir os dados e o cálculo sair pronto. É interessante você conhecer o racional para poder fazer o cálculo, independente de ter site para isso ou não. O que é levado em consideração na hora de fazer o cálculo do 13º salário? As variáveis para trabalhadores ativos são as seguintes: quantidade de meses trabalhados no ano, a média dos 3 últimos salários brutos, considerando que quem tem salário fixo, não tem variável, pode pegar o último salário mesmo, porque os outros 2 anteriores vão ser iguais a ele. Quantidade de dependentes para imposto de renda registrado na empresa e quantidade de faltas não justificadas no ano. Por que a quantidade de faltas não justificadas? Porque se a pessoa tiver 15 faltas ou mais não justificadas no decorrer do ano, ela perde um mês no cálculo do 13º salário. O 13º salário ele é composto do equivalente a 1/12 acumulado a cada mês trabalhado. Como assim? Eu tenho um salário bruto, ele é dividido em 12 para formar os 1/12. São considerados dias trabalhados em um mês, no mínimo 15. Então, assim como 15 dias trabalhados contam como um mês inteiro, 15 dias de faltas não justificadas contam como um mês inteiro para desconto do 13º salário, para abater do cálculo do 13º salário. Variáveis para aposentados são apenas 2. Quantidade de meses que recebeu o benefício no ano, porque ele pode ter se aposentado no meio do ano, por exemplo, e quantidade de dependentes para imposto de renda, ok? Então nós vamos fazer algumas simulações agora. E para isso, eu defini alguns perfis de trabalhadores para a gente poder usar essas variáveis na memória de cálculo. Então no trabalhador número 1, eu usei o seguinte perfil: a renda bruta média nos últimos 3 meses de 1.212, que é o salário mínimo. Ele trabalhou 12 meses no ano
e ele tem 0 dependentes. Como faz o cálculo? Eu pego o salário bruto do último mês, né, porque nesse caso aqui é salário fixo, então tanto faz eu pegar o último salário ou os últimos 3, a média dos últimos 3, o valor vai ser o mesmo. Divido por 12, por causa do 1/12avos, deu um valor de R$ 101 por mês. Verifico que ele não tem 15 faltas não justificadas no ano e multiplico o valor desse 1/12avos pela quantidade de meses trabalhadas no ano. Para o cálculo de 13º, considera-se que ele vai trabalhar o mês de novembro e dezembro. Então, o valor dele, que ele tem de direito de 13º salário bruto, é R$ 1.212, que é o próprio salário dele. Na primeira parcela, a primeira parcela equivale sempre a 50% do valor de direito, do valor devido pela empresa. Na primeira parcela, este trabalhador, vai receber R$ 606, não tem desconto algum na primeira parcela. Na segunda parcela, ele teria direito aos outros 50%, né, a outra metade, só que ele vai ter um abatimento de R$ 96,96, equivalentes ao INSS, que é descontado sobre o 13º, pelo valor de renda dele, o percentual a ser descontado de INSS é 8%, que é o mesmo descontado mês a mês no salário dele. Ele não tem dependentes e também mesmo que tivesse o valor do imposto de renda não incide para salário de R$ 1.212. Então ele não tem desconto do imposto de renda, a alíquota dele é 0. Então como é que fica o cálculo? R$ 606 de 50% do 13º, menos R$ 96,96 de desconto do INSS, ele vai receber um total líquido na segunda parcela de R$ 509,04. Então, na primeira parcela ele recebe R$ 606 e na segunda parcela ele vai receber R$ 509,04, que nada mais é, trocando em miúdos, que os 1.212 menos 96,96 de INSS, ok? Se tiver alguma dúvida a respeito desse cálculo, coloque nos comentários depois. O que muda para o caso de um aposentado que ganha um salário mínimo? Ele não vai ter o desconto do INSS. Por quê? Porque ele já se aposentou, não teria lógica em seguir contribuindo para o INSS. Então, como é o cálculo dele? É os R$ 606 na primeira e os R$ 606 na segunda. Ele acaba recebendo o valor integral, certo? O trabalhador 2 é um outro perfil. Ele tem uma renda bruta média dos últimos 3 meses de R$ 2.300. Ele trabalhou 12 meses no corrente ano e ele tem 0 dependentes. Como será o cálculo? Mesma fórmula, R$ 2.300 dividido por 12 para dar o cálculo de 1/12avos de meses que ele tem, de parcelas que ele tem direito. O que deu um total de R$ 191,67 cada um 12avos. Multiplicando esse valor por 12, por causa dos 12 meses trabalhados, volta aos R$ 2.300. 50% do valor de R$ 2.300 é o que ele vai receber na primeira parcela, que vai equivaler a R$ 1.150. Então, primeira parcela não tem desconto, paga até 30 de novembro, R$ 1.150. Segunda parcela é os outros 50% que ele teria direito, porém, aqui a gente tem os abatimentos dos descontos, que são R$ 207 de INSS, na tabela referente ao valor do salário dele representa 9% do salário bruto, então R$ 207 são 9% de 2.300, desconta esse valor, e desconta R$ 14,17, equivalente a 7,5% do imposto de renda. Lembrando que ele tem 0 dependentes. Se ele tiver um dependente, já zera esse desconto do imposto de renda, porque ele tem ali um abatimento de R$ 142 por dependente nos descontos. Então, os R$ 1.150 menos 207 de INSS menos 14,17 de imposto de renda, ele vai ter um líquido na segunda parcela no valor de R$ 928,83. Então, o trabalhador 2 terá um total de 13º salário a receber de R$ 2.078,73, que é a soma dos R$ 1.150 da primeira parcela com os R$ 928,83 da segunda parcela. O próximo perfil é o trabalhador 3, que tem uma renda bruta média mensal dos últimos 3 meses igual a do trabalhador 2, R$ 2.300. Porém, este trabalhador ingressou na empresa na metade do ano
então ele terá direito apenas a 6 meses de 13º salário. Considerando a fórmula, nós pegamos o salário dele bruto, R$ 2.300, dividimos por 12 e temos R$ 191,67. Multiplicando esse valor por 6 meses de direito ao 13º salário, nós temos R$ 1.150, que é metade dos R$ 2.300 que seriam se ele tivesse trabalhado 12 meses. Como ele trabalhou só 6 meses, só representa metade. A primeira parcela de 13º é 50% do valor devido, que é R$ 575. A segunda parcela vai ser os outros 50%, menos os descontos, que nesse caso são R$ 92,00 de INSS. Ele está na alíquota de 8% relativo ao valor da renda dele, valor de salário. Imposto de renda ele não tem sobre esse valor, o valor não atingiu o mínimo para contribuir para o imposto de renda. Isso vai dar um total líquido na segunda parcela de R$ 483,00 a receber. Somando R$ 575,00 da primeira parcela com R$ 483,00 da segunda parcela, ele vai ter recebido um total relativo a 13º salário líquido de R$ 1.058, ok? Quando será pago? Quando é pago o 13º salário? Então agora nós vamos ver os prazos e as demais regras para o pagamento, que é bem importante. Segundo a legislação, a primeira parcela do 13º salário pode ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro de cada ano. Pode ser paga de 1º de fevereiro a 30 de novembro a primeira. Ela não pode ser antes e também não pode ser depois. Mas pode ser a qualquer período deste intervalo de tempo. A segunda parcela, ela tem que ser paga entre 1º de fevereiro e 20 de dezembro. E também pode ser paga a qualquer momento dentro desse intervalo. Então, se a empresa optar, o empregador optar por pagar em parcela única, desde que fique dentro desses prazos estabelecidos, ele pode. Ele pode pagar parte da folha de pagamento num período e parte da folha de pagamento em outro período. O importante é que ele é obrigado a realizar o pagamento da primeira e da segunda dentro desses prazos pré-determinados aqui. Antecipação de 13º salário. Em caso de férias, a partir de 1º de fevereiro, pode-se solicitar a antecipação da primeira parcela junto ao pagamento de férias. Então, digamos que na empresa onde o trabalhador está empregado, o pedido de férias para quem vai tirar em fevereiro seja até dezembro. Normalmente o departamento pessoal já pergunta, ou a liderança do trabalhador já pergunta se ele vai querer antecipação de 13º. Se ele quiser optar por sim, e as férias dele forem a partir de 1º de fevereiro, ele vai receber as férias, que é o salário do mês antecipado, 1/3 de pecúlio, que é a bonificação que a empresa paga, de 1/3, a terça parte do salário dele é pago a mais, para ele poder fazer bom uso das férias, mais a primeira parcela de antecipação do 13º salário. Então, mas como é que vão saber quanto que vai ser o 13º lá no final do ano? Eles pegam o valor referente ao salário bruto do mês corrente, do mês de cálculo, e antecipam 50% desse valor para o funcionário usar nas férias. Multas. O empregador pode antecipar ou até unificar as parcelas, como eu falei agora há pouco, mas ele não pode ter atraso, ele não pode pagar fora desse período. A primeira parcela ele não pode pagar em data posterior ao dia 30 de novembro, e a segunda ele não pode pagar em data posterior a 20 de dezembro sem a incidência de multa. Então, caso você receba atrasados, receba esses valores de forma atrasada, pode fazer uma reclamação para o sindicato ali ou para o Ministério do Trabalho, que eles vão tomar as devidas providências para essa empresa ser multada, ok? Informações adicionais, mas não menos importantes. O 13º salário pode ser pago por ocasião da extinção do contrato de trabalho, ou seja, pelo término do contrato, quando firmado por prazo determinado, que é os 3 meses ali, ou alguns casos de 6, ou por pedido de demissão ou por dispensa, mesmo ocorrendo antes do mês de dezembro. Então, a qualquer momento que tiver a apuração da rescisão de contrato, pode ser pago, aliás, tem que ser pago o 13º salário proporcional ao tempo trabalhado. A partir de 15 dias de serviço, o empregado já passa a ter direito de receber o 13º salário, obviamente proporcional ao período trabalhado na empresa, Vai dividir por 12 ali, vai multiplicar pelo tempo trabalhado para chegar no valor devido. Se a data limite para o pagamento do 13º salário cair em um domingo ou feriado, o empregador deve antecipá-lo, senão paga a multa, está sujeito à multa, ou seja,
30 de dezembro, aliás, 30 de novembro, prazo máximo para a primeira, e 20 de dezembro, prazo máximo para a segunda. Se essas datas caírem em finais de semana ou feriado, né, algum feriado municipal, enfim, automaticamente tem que ser pago antecipadamente, ok? Então, gostaram do vídeo? Já sabem agora como calcular o 13º salário de vocês? Importante, hein? Agora, além de calcular o 13º salário, é muito importante vocês fazerem o planejamento de como vão utilizar corretamente o 13º. O que eu sempre aconselho como educador financeiro? Usar a parte do 13º para realmente quitar alguma dívida, né, fazer seus pagamentos, comprarem algum presente de Natal, mas acima de tudo, usar uma das parcelas como reserva financeira. Normalmente o pessoal gosta de tirar férias no verão, então melhor do que sair em férias e gastar o dinheiro que recebeu das férias e voltar cheio de boleto, de fatura, de cartão de crédito para pagar, use então a parte do 13º para usar nas férias e quando volta não está devendo nada, pode ficar o resto do ano bem tranquilo, colocar em dia também seus pagamentos de início de ano, IPVA, IPTU, matrícula da escola das crianças, enfim. O 13º, quando bem utilizado, é um baita de um benefício, uma ajuda que cai na conta do trabalhador, certo? Dúvidas adicionais, coloquem nos comentários se gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão. Compartilhem esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se não é inscrito. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.